Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa também nessa noite, para estar ouvindo aqui a mensagem do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade concedida pelo pastor Ricardo, pastor Luiz, pela confiança de poder ministrar a palavra do Senhor. E peço ao Senhor que venha falar aos vossos corações, assim como o Senhor tem falado comigo, né? Eu pedi uma palavra ao Senhor, e Deus, tudo que eu peço ao Senhor, Ele me faz passar por alguma situação, ou lembrar de alguma situação que me aconteceu, para que eu possa ministrar a palavra do Senhor. Eu acredito que hoje será uma ministração bem breve, não uma ministração estendida, mas uma ministração breve, porque eu acredito que Deus será bem objetivo naquilo que Ele tem para falar conosco hoje. Mas para mim pregar essa mensagem, Deus me fez lembrar de um acontecimento que aconteceu comigo há mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu fui chamado para ministrar na igreja, e de tanta preocupação para poder ministrar, e ali orando, fazendo outras coisas, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acabei que me distraí, e aí eu fui para a igreja para poder ministrar a palavra do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, fui até de moto, e quando eu cheguei na igreja, eu desci da moto, e quando eu entrei na igreja, as luzes acesas, eu olho para os meus pés, e percebo que tinha um par de sapato de um, e um par de sapato de outro, para vocês verem, como que a distração, ela é fogo, irmão, e Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre distrações, para que nós não venhamos perder o foco. Aleluia, glória a Deus. Porque é dessa forma que muitas vezes a gente anda distraídos, com tantas coisas para fazermos, e acabamos que nos distraímos por coisas tão pequenas. Essa distração, ela não me trouxe nenhum dano, pastor, ela não me causou nenhuma sequelas, e ela não me deixou com nenhuma frustração na minha vida. Ela simplesmente, ela fez com que algumas pessoas pudessem rir sobre o que aconteceu. Quando eu falei para a diaconisa que estava na porta, a obreira, para que ela não falasse para ninguém, eu falei para ela: irmã, diaconisa Fátima, se ela estiver assistindo, o Pai do Senhor, eu falei para ela: irmã, olha aqui para mim, e dá uma olhada aqui no meu pé, e eu dei uma errada, irmã, mas não fala para ninguém. Aí ela olhou para mim, quando ela olhou para os meus pés, ela já, a igreja já olhou para trás, eu falei: irmã, fica em paz. Aí as cadeiras eram todas aqui, e eu passei o culto inteirinho, irmão, até a hora da ministração. Quem sabe quando eu ministro, eu ando para lá, eu ando para cá, mas naquele culto, pastor, eu passei o culto inteiro sentado na cadeira, com o pé aqui assim, ó, um na frente do outro, para que ninguém visse que eu estava com um par diferente. E Deus me deu essa mensagem sobre distrações, e ela se encontra lá em Atos, no capítulo 20. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E no seu versículo 7 precisamente, eu queria pôr um tema, mas o Isaac, ele foi avançado. Ele falou sobre a porta, que a porta não é lugar da gente ficar, não é o nosso lugar. Eu ia colocar a janela, também não é, mas eu falei: vou copiar ele, né? Aí vai ficar meio porque aqui vai falar de uma janela, aleluia, que ela trouxe uma grande dificuldade para um jovem. E essa palavra, ela trouxe uma alegria ao meu coração, porque eu pude entender que, como Deus nos ama, porque quando Deus, Ele sempre está nos avisando, Deus aqui, Ele não está nos trazendo uma palavra de exortação, mas uma palavra de alerta, de atenção. E se nós prestarmos atenção
Eu tenho prestado muita atenção em todas as ministrações que têm sido feitas nesse lugar. E eu tenho dado ouvido a muitas ministrações, e parece até que não, pelo meu jeito muito brincalhão, mas eu guardo muitas coisas, eu ouço muito o que o Senhor tem falado. E Deus nessa igreja tem falado muito sobre a atenção que nós temos que ter. E eu, no decorrer da ministração, eu vou falar aquilo que o Senhor falou no meu coração, vou estar lendo. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiram. E levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados. Amém? Essa foi a mensagem que o Senhor me deu. É uma história muito conhecida, relatada aqui, escrita por Lucas, para nós, sobre um acontecimento, diante de um extenso discurso de Paulo, pregando a palavra no seu último dia na cidade de Troade. Paulo havia estado em Éfeso na sua terceira viagem missionária, e agora ele retorna para Jerusalém, mas ele para ali em Troade, e em Troade acontece essa história que eu acabei de relatar para vocês. Um acontecimento a qual havia um jovem que estava dentro ali, louvado seja Deus, do cenáculo. A Bíblia diz que esse cenáculo ele estava no terceiro andar. Era um lugar alto. Não se fala qual era a altura, mas por estar no terceiro andar, nós podemos dizer que era algo não muito baixo, ao ponto de que nós vamos entender e ver aqui o que a palavra do Senhor diz, que quando ele cai, ele morre. O interessante é que Paulo ele está pregando a palavra do Senhor, e as pessoas que estão naquele lugar estão cheias de vontade de ouvir a ministração. Pessoas que querem ouvir a palavra porque entende que a fé ela vem e vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então elas entendiam que elas precisavam ouvir mais da palavra de Deus. Só que eu não sei o que acontece, ou não sei o que aconteceu, que esse jovem de nome Eutico, ele decide talvez sair do local que ele estava, para estar no terceiro andar, sentar numa janela. Nós temos uma expressão que nós dizemos assim: eu quero sentar na janela. Quando eu pego um ônibus, eu quero ir na janela. Quando eu pego um trem, eu quero pegar o lado da janela. Ou um avião, eu quero ir na janela. Por que eu quero ir na janela? Porque eu quero ver o que acontece do lado de fora. Só que o interessante é que essa expressão sentar na janela, que nós falamos no ônibus, no carro, num trem, no metrô, num avião, que seja assim, essa expressão sentar na janela não significa que eu vou sentar na janela,
mas eu vou sentar num banco ao lado da janela. Porém aqui, esse sentar na janela que Eutico sentou, está literalmente dizendo que ele assentou-se sobre a janela. Não foi em nenhum banco à beira da janela, ele sentou-se na janela. E a janela, ela traz coisas atrativas, porque ela traz curiosidade. Quem está dentro quer olhar o que está fora, e geralmente quem está fora quer olhar o que está dentro, mas dependendo da altura, só quem enxerga o que está fora é quem está dentro, e quem está lá fora não consegue enxergar o que está dentro por causa da altura. Então Eutico, ele decide por vontade própria sair do lugar e olhar na janela, porque talvez ele cansou de ouvir as ministrações que estavam sendo feitas naquele lugar, cansou de ouvir Paulo ali, talvez naquele dia, por ser uma extensa palavra, talvez naquele dia ele já estava cansado de ouvir. E é justamente isso que é o perigo, quando nós viemos para a igreja e se cansamos de ouvir a palavra do Senhor, quando nós viemos para a igreja e achamos que o melhor, aleluia, da igreja é quando nós estamos aqui louvando ao Senhor, é quando nós estamos aqui talvez ofertando ao Senhor, quando nós estamos aqui contribuindo, fazendo qualquer outra coisa, louvado seja Deus para o Senhor. Mas a melhor coisa é quando nós damos ouvido à palavra. O culto, ele é completo, o culto não é pela metade, e a palavra, ela é poderosa, é a palavra, aleluia, que traz vida para mim e para você, é a palavra de Deus que vai te consolar na hora da sua dificuldade, é a palavra de Deus que vai te levantar quando você estiver caído, é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que vai vencer, aleluia, todas as dificuldades, e você vai criar uma força sobrenatural, porque só é através da palavra, irmão, é a palavra, não tem outra forma, é a palavra do Senhor. Eu fiquei olhando, como eu disse, Deus tem falado tanto aqui conosco. Jesus, quando ele pregava, quando ele ministrava, quando ele falava acerca do reino do Senhor, Jesus, muitas das vezes, ele falava através de parábolas, e Jesus falava através das parábolas, e parece que parábolas era algo fácil de entender, é fácil de entender para mim e para você hoje, que temos a Bíblia, porque nós podemos ler, reler, ler e ler de novo, até conseguirmos entender. Mas quando Jesus estava no seu ministério terreno, e ele falava das coisas do Senhor, das coisas do reino de Deus, ele falava para que as pessoas ouvissem, e quando ele terminava a palavra, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. E por que ele dizia quem tem ouvidos ouça? Porque ele sabia que no meio daquela multidão existia pessoas que não iriam ouvi-lo. Iria existir pessoas que iriam estar distraídas, desatentas. E por isso ele ministrava e ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. E essa é uma palavra que Deus fala para nós hoje. É preciso que eu e você preste atenção em tudo que Deus tem falado neste lugar. Não é somente hoje, é em tudo o que Deus tem falado. Porque Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. E aí talvez você fale: nossa, irmão, mas isso daí é simples. Sim, mas para provar para vocês que Deus tem falado neste lugar, Ele fala de uma forma agora estendida. Agora Ele já não está mais aqui no reino terreno, falando com os homens, tete a tete.
Ele voltou para o Pai, e ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Espírito Consolador, para que vocês nunca se sintam sozinhos. Então eu já entendo que eu nunca estou sozinho, e por mais que a minha esposa não esteja ali do meu lado, ou meus filhos, ou alguém, eu sempre vou estar acompanhado do Espírito que me consola. E para nós entendermos que ele fala de uma forma agora estendida, o que ele faz? Ele usa as pessoas na terra. E se vocês perceberem esses dias, o pastor Ricardo, ele está ministrando a palavra do Senhor, e Deus colocou no coração dele ministrar as palavras, aleluia, sobre as 7 cartas à Ásia Menor, lá em Apocalipse. E se você olhar as 7 cartas, todas elas, quando termina de ser ali falado o que tem que ser falado, é terminado com a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça. Mas agora é diferente, porque agora é algo espiritual. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus fala conosco todos os dias, irmão. E eu prestando muita atenção nas ministrações do pastor Ricardo pregando, e eu prestando atenção nisso, e Deus falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, preste atenção, não se distraia, não faça que nem eu, coloca um par de sapato de um, de outro. Venha com o foco, não deixe o adversário fazer com que você perca o foco. Qual foi o foco que você veio nessa noite? Eu acredito que aquele menino, ele não foi para aquele cenáculo na intenção de ir para a janela, pastor, mas ele tomou uma decisão diante do culto, no decorrer do culto. E qual é a situação dele? Qual foi a situação dele? Por ele simplesmente decidir sair do lugar e ir para um lugar alto. E quando a gente está distraído, nós perdemos até mesmo a noção do perigo. Quando você se distrai, você perde a noção do perigo. Márcio, a gente faz coisa que a gente depois fala: como que eu fiz isso? Existe algumas coisas que eu escrevi aqui, porque aquele jovem, ele estava dentro da igreja, vou dizer assim, mas ele estava olhando as coisas que aconteciam do lado de fora. E parece, eu não sei se vocês já fizeram essas perguntas ao Senhor. Eu já fiz ao Senhor. Às vezes observaram uma pessoa que ainda não é cristã, parece que para ela tudo dá certo, e para você parece que você que serve ao Senhor, as coisas não dão, as coisas vão, é mais difícil. A gente parece que uma pessoa que não tem o Senhor Jesus, as coisas parecem que são bem fáceis para ela conseguir, e para nós que servimos a Deus, é com muita luta, com muito jejum, com muita oração. Isso quando fazemos. E a Bíblia me mostra lá no Salmo 73, que havia um homem, levita da casa do Senhor, um homem que tomava conta das coisas de Deus, da igreja, e diante de estar dentro da igreja, fazendo o trabalho, a obra do Senhor, ele começa a observar a prosperidade do ímpio, a ponto dele começar a indagar a Deus, porque ele começou a olhar, ele estava do lado de dentro, mas olhando as coisas do lado de fora.
Ele olhando a prosperidade do ímpio, ele deixa criar um sentimento, algo dentro dele, que se chama inveja, por causa de olhar para o lado de fora. E o perigo de olhar para o lado de fora da janela é esse: é que a gente vai observar tantas coisas que vai nos fazer às vezes indagar ao Senhor: o porquê que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Sendo que fulano não te serve e é próspero. E aí Deus vai falar com ele de uma forma maravilhosa. Tem como colocar Salmo 73, 13? Aleluia. Olha o que ele disse: na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Agora põe para mim 73, 21. 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picada das minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens sido destruído, todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Isso foi as palavras de um homem, aleluia, que entendeu, louvado seja Deus, que é melhor estar do lado de dentro, pastor, do que ficar olhando as coisas do lado de fora. Que é melhor servir a Deus com pouco, do que estar do lado de fora com muitos, mas não ter a presença de Deus, e não ter o consolador para consolar quando você está com dificuldade. Aí eu falo: é possível estar no culto e ausente da presença de Deus? É possível eu estar aqui agora, nesse corpo perecível, que uma hora vai voltar ao pó, e não estar na presença de Deus? Essa é uma pergunta, e como a palavra ela tem resposta para todas as nossas perguntas, eu digo: é possível. Uma certa vez Jesus ele decide ir para a casa de Marta. A Bíblia diz que Jesus ele vai lá para fazer uma visita, e quando ele chega lá na casa de Marta, ela mesma o atende e abre a porta, e diz para o Senhor Jesus: entre, seja bem-vindo na minha casa. Jesus entra, e em um determinado momento, Jesus vai pregar a tua palavra, porque Jesus é assim, onde ele estava, ele pregava a tua palavra, porque ele entendia, ele sendo Deus, irmão, ele entendia que somente a palavra, aleluia, que iria mudar as vidas, e é somente a palavra que vai mudar as nossas vidas. No dia 31, aleluia, nós podemos fazer o que for aqui, mas é a palavra de Deus, Isaac, que vai mudar a vida dessas pessoas. Não vai ser por nós, mas é a palavra dele. A honra, a glória não é nossa. Louvaram um louvor aí, dizendo que, eu não lembro direito, é que eu sei que cantaram no Calvário, alguma coisa no Calvário. Vou dar glória no Calvário, né? É mais ou menos isso, né? Por mais que eu faça, irmão, o mérito meu não é aqui, o mérito teu não é aqui, louvado seja Deus.
porque Jesus morreu no Calvário, aleluia, glória a Deus, para nos dar essa vida e essa oportunidade de poder ministrar a palavra dele. Então nesse dia 31, muitas almas vão aqui se render aos pés do Senhor, mas que para isso aconteça, aleluia, é a palavra de Deus. E Deus vai usar homens aqui, aleluia, mulheres. Eu não sei como vai ser a dinâmica do culto, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus vai ser pregada e pessoas vão se render aos pés do Senhor. Pessoas que dizem que conhecem ao Senhor, mas é como eu era, conhecia somente de ouvir falar, como Jó disse, e não tinha intimidade, não sabia quem era, só sabia que era Deus, porque todo mundo acredita que Deus é Deus, tá bom, mas só isso não basta, precisa conhecer a palavra, porque ele diz que ele é a própria palavra. E Marta agora está lá, Jesus entra na casa dela, e aí ele vai sentar, e vai começar a ministrar a palavra. A Bíblia diz que Maria senta ali nos pés do Senhor, e começa a ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E se você for ver, aleluia, Lucas capítulo 10, versículo 40, põe para mim. Aleluia. Lucas 10, 40. Olha lá. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Hoje nós estamos pregando sobre distrações. É possível estar num culto, estar ausente do Senhor. É possível você estar aqui, estar ausente de Deus. O que tem te distraído ao ponto de você às vezes entrar aqui, eu entrar aqui e não estar na presença do Senhor? O que tem nos distraído ao ponto de adentrarmos num culto abençoado e nós temos que ouvir o pastor parar um louvor e dizer para nós que nós temos que adorar a Deus, sendo que nós já vem com essa finalidade. Selma, eu saí da minha casa para mim vir adorar a Deus, eu saí da minha casa para me glorificar o nome dele e dizer para ele: obrigado Deus, mais um dia. Eu não sei qual tem sido as dificuldades de vocês, mas eu saio da minha casa dizendo: Deus, obrigado por mais um dia. Tantas foram as dificuldades, tantas foram os livramentos, tantas foram as coisas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Talvez você tenha passado por tantas lutas, tanta dificuldade, tanta investida do adversário para tentar te distrair, e você está aqui. Então quando você está aqui, não perca a oportunidade de glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, aleluia. Eu acho interessante dessa história, e essa história ela tem um pouco a ver com a minha vida, e vocês conhecem a minha história, e ela tem um pouco a ver da janela que se abriu para mim quando eu ainda estava nos caminhos do Senhor, quando eu comecei a caminhada. Abriu a janela e eu me interessei pelas coisas que a janela podia me mostrar, e eu caí, irmão, eu caí mesmo sendo cristão, sendo crente, sendo servo de Deus, seja lá o que for que a gente possa falar, eu caí. Quem sou eu para aqui justificar, para julgar a atitude de Eutico, de ter caído, de ter ficado num sono e ter caído? Porque talvez tenha pessoas aqui que estejam como Eutico, que caiu, e às vezes fica com vergonha. E eu falo para você: não fica com vergonha.
Porque Jesus, ele não vê como o homem vê. Ele vê diferente, Edson. Eu olho com um olhar de julgador. Eu posso julgar, mas o Senhor Jesus não. Interessante, irmão, é que a palavra de Deus diz que Paulo, ele parou o discurso. Paulo, ele não continuou pregando, irmão. O principal era a palavra, mas ele parou. E ele parou e desceu as escadas até onde estava o corpo do jovem. E quando ele desce, ele não fala nenhuma palavra. Se fosse eu ia lá orar em nome de Jesus, eu ia fazer um monte de coisa. Paulo não fez nada, não falou nada, ele simplesmente tomou uma atitude. Ele deu um abraço no corpo. Quem abraça um morto? Paulo abraçou e falou: fiquem tranquilos, a alma ainda está nele. Levantaram ele. E o mais interessante, Isaac, é que a Bíblia diz que Paulo sobe de novo a escada. Eutico volta também para o culto. E a Bíblia diz que aquela ministração, ela se estende até o raiar do dia. E esse acontecimento, Márcio, aconteceu meia-noite. A morte se deu meia-noite. E ele recebeu o abraço e subiu de novo. Subiu de novo. Para continuar ouvindo o mesmo sermão que uma hora ele se cansou de ouvir. Eita glória! Ele voltou, aleluia, a ouvir o sermão que outrora já não estava mais valendo muito. Porque é assim, irmão, às vezes a gente não valoriza muito, mas a gente vai passar por uma dificuldade que vai fazer a gente voltar, aleluia, e dar valor, aleluia, aos momentos que nós passamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele menino, ele volta. Eu aqui pensando, ele volta. E Paulo continua novamente. Voltando aqui, irmãos, a ministração que estava aqui ministrando. E ele começa de novo, irmão, a palavra de exortação. Só que agora Eutico senta. Pastor, eu não sou bobo, né? Ele já sentou aqui na cadeira. A janela estava lá, ó. A janela não saiu do lugar, irmão. A janela continuava dentro do cenáculo. A diferença, sabe qual era? É que ele sentou distante da janela, porque ele sabia que a janela, além de trazer a queda, trouxe a morte para ele. E aí agora ele olha para a janela, ele faz que nem eu fiz, quando a janela para mim se abriu e eu caí. Quando eu vejo que essa janela quer se aproximar, eu fujo dela, irmão. Porque a Bíblia diz, aleluia, que nós devemos de fugir da aparência do mal, e ela fugirá de nós. Então Eutico entendeu, eu não posso mais querer olhar na janela, eu preciso ouvir a palavra. Então eu quero só deixar essa mensagem para vocês. Prefira ouvir a palavra de Deus. Janela só serve para que entre um ar, entre uma claridade, faça a função dela, e que jamais eu e você sinta-se atraído para estar na janela olhando o que acontece do lado de fora. Porque Eutico, ele teve a oportunidade, mas muitos que olham para a janela perdem a oportunidade e não tem força de voltar. Lendo sobre as estatísticas de acidente, a
no ano de 2021, cerca de 32 pessoas morrem por dia. São 3 tipos de acidente: acidente por consumo de bebida alcoólica, mata; acidente por excesso de velocidade, mata; e acidente por distração, também mata. Então, essa é uma palavra para vocês gravarem no seu coração. Não se distraia. E se Deus deu essa palavra para nós, literalmente eu entendo, Ele me ama, Ele te ama, porque Ele não quer que você se perca e nem eu se perca, que nós devemos glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Eu agradeço a Deus a rica oportunidade. Se vocês puderem aplaudir ao Senhor Jesus por essa palavra, aplauda, porque Ele merece. Muito obrigado. Deus venha esclarecer mais as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero que você se coloque de pé agora.